E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também, e a Betfair tá com uma oferta até o próximo dia 23 de julho de R$5 em aposta grátis para os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso você precisa entrar pelo link da descrição, segue o passo a passo para ativar a promoção, aí escolhe um jogo para você apostar e clica na opção criar aposta. Confesso que já perdi meus 5 contos, porque apostei ontem na vitória do Sport para cima do Vitória com o gol de Wagner Love. Rodei, acabou que o Vitória venceu a partida fora de casa. Mas até o dia 23/7 tá rolando essa promoção para todos os clientes da Betfair, tá? Se você já tem conta ativa, é só fazer o login. Se você não tiver conta ainda, faz lá o seu cadastro. Por esse link mesmo da descrição que funciona, você cadastra e recebe além dos R$5 de bônus, aqueles R$200 em bônus, dependendo do valor do seu primeiro depósito. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? Vai na moral pra se divertir. O Cruzeiro segue a rotina de treinamentos lá na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo do próximo domingo, né? 4 horas da tarde lá no Independência, Cruzeiro e Goiás. Precisamos demais da vitória nesse jogo, teremos certamente um grande público, praticamente todos os ingressos já foram vendidos, mas ainda tem uma rapinha do tacho aí, se você quiser ir nesse jogo ainda dá tempo. Pelas imagens que o Cruzeiro divulgou do treinamento de hoje, né, deu pra ver que o Everton e o Juan Santos, os dois que são zagueiros de idade sub-20, né, o Everton nessa temporada não jogou nenhuma partida nem pelo profissional, nem pelo sub-20, mas está treinando com o grupo. Ele lesionou no primeiro jogo do ano pela seleção sub-20, né, passou por cirurgia e tudo mais, e o Juan Santos que tem jogado pelo sub-20, os dois treinaram com o elenco principal hoje, tá? O Everton tem treinado sempre, o Juan eventualmente, talvez um deles seja relacionado para ficar no banco, porque nós não vamos ter o Neres nesse jogo do final de semana, o Neres está suspenso pelo terceiro amarelo. O Al Tawon da Arábia Saudita fez uma proposta oficial por Bruno Rodrigues. Segundo a apuração do GE, o valor seria de 4 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador que pertence ao Tombense. O Cruzeiro possui 33% dos direitos do Bruno. O Cruzeiro adquiriu esse percentual do Bruno no ano passado, né, quando contratou ele por empréstimo, comprou aí 1/3 dos direitos do Bruno e por isso mesmo, se ele for vendido nessa proposta, né, se não chegar a um acordo para permanência no Cruzeiro, se ele vai para o Al Tawon por 4 milhões de euros, o Cruzeiro receberia aí aproximadamente 7 milhões de reais pela parcela que lhe cabe. Mas segundo a informação aí de praticamente todos os setoristas, a ideia do Bruno Rodrigues é permanecer no Cruzeiro e existem conversas já há algumas semanas, né, para que ele siga como jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa igualar a proposta dos árabes? Não. O Cruzeiro precisa pagar ao Bruno Rodrigues o mesmo salário que os árabes pagariam? Também não, tá? Mas tem que chegar a um acordo com o Bruno, com seus empresários, né, e com o Tombense, obviamente, para o Cruzeiro comprar mais um pedaço do jogador. Acho que não compraria 100%, mas compraria mais uma parte para ser, digamos assim, o sócio majoritário do atleta, né, e adquirir também os direitos federativos dele. Aí o Cruzeiro poderia renovar com o Bruno Rodrigues por um período maior. E eu vi um pessoal, o Bruno Rodrigues está muito fominha, muito individualista, se for vendido, não sei o que e tudo mais. Eu discordo totalmente, cara. Eu acho que o Bruno Rodrigues é um jogador que já ajudou muito o Cruzeiro, segue ajudando. É fato que ele não é um jogador extremamente regular. Nesse momento, por exemplo, ele está um pouco em baixa, mas a gente não pode desconsiderar o fato que ele está jogando fora de posição. Nos últimos 10 jogos, o Bruno Rodrigues só fez um gol e deu apenas uma assistência. É pouco, eu concordo com vocês. Mas olhando a temporada como um todo, né, o Bruno Rodrigues é o nosso artilheiro com 8 gols e é também o principal garçom com 5 assistências. E o Cruzeiro fez, né, recentemente 2 investimentos importantes para contratar pontas. O Wesley no início do ano foram 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, né? E agora, mais recentemente, o Arthur Gomes, 3 milhões de euros por 100% dos direitos. São 2 jogadores que, na minha opinião, são piores que o Bruno Rodrigues.
Todos eles têm velocidade, são pontas, jogam preferencialmente pelo lado esquerdo, mas dos três, o Bruno Rodrigues é o que tem mais visão de gol, é o que finaliza melhor. E o Bruno já tem aí uma pequena história construída aqui no Cruzeiro, né? Porque na temporada passada, quando ele chega, era um momento de instabilidade, o Cruzeiro não estava jogando bem ali naquele meio de Série B, e o Bruno Rodrigues é um cara que dá uma renovada nos ânimos, consegue ser um jogador criativo, ajudou bastante a gente a fazer aquela grande campanha, confirmar o acesso e depois o título da Série B, e nesse ano também o Bruno Rodrigues tem sido um jogador importante. Não é perfeito, né? Teve episódios aí desgastantes, como o gol perdido contra o Grêmio, né? Que ele demorou demais para finalizar e o Kahneman fez o desarme, custou caro, fomos eliminados na Copa do Brasil um pouco por culpa dele também. É fato que ele não é garoto, já tem aí 26 anos, né? Mas se o Bruno Rodrigues falou, Cruzeiro, me libera aí, quero ir embora, a proposta financeira é muito boa, preciso resolver a vida da minha família. Era uma coisa, se quer ir embora, irmão, vai com Deus. É a mesma coisa que aconteceu com o Edu. Muita gente se esqueceu disso, mas o Edu quis sair do Cruzeiro lá no início do ano, então segue a vida. Mas pelas informações que estão sendo trazidas, não é o caso. A ideia do Bruno Rodrigues é permanecer no Cruzeiro, ele tem intenção de ficar aqui, agora é uma questão de chegar a um acordo financeiro. Para quem pagou 3 milhões de euros no Arthur Gomes, né, ou vai pagar em suaves prestações, o Bruno Rodrigues vale mais que isso. Tá aí essa avaliação dos árabes em 4 milhões de euros, é uma proposta bem interessante para o pessoal do Tombense, mas acho que é algo que o Cruzeiro consegue chegar a um acordo para manter o jogador. Eu, se fosse o Cruzeiro, né, estando em boas condições, o Bruno Rodrigues querendo ficar, faria um esforço para manutenção dele, para que a gente possa também ter esse jogador por mais alguns anos. De acordo com a Itatiaia, o Cruzeiro recusou uma oferta de um clube da Turquia pelo volante Felipe Machado. Eles não informaram o valor ou o clube, mas a apuração foi feita com o empresário do jogador, Neco Cirne. Segundo a reportagem, o Cruzeiro exige o pagamento da multa, que é de 2 milhões de euros. Pô, Emerson, mas que absurdo, estão pedindo 10 milhões de reais no Felipe Machado. Ô, rapaziada, gostando ou não gostando, o Machado é o jogador mais efetivo do meio-campo do Cruzeiro, pelo menos nesse campeonato brasileiro, tá? Tanto em números ofensivos de criação de oportunidade, ele é o nosso principal garçom com 3 assistências no Brasileirão, e no aspecto defensivo, de desarmes, de interceptação de passes também, quando você soma tudo, o único meio-campista do Cruzeiro que teve índices melhores foi o Richard, que foi embora já tem tempo. Isso não significa que o desempenho do Machado esteja ótimo, muito bom, não tá abaixo da média do que se deveria exigir de um volante. Eu acho que o Machado recupera pouca bola e precisa melhorar nesse fundamento, mas os outros concorrentes por posição estão piores que ele, e a gente não pode tirar isso da equação. Sem contar que se a gente olha aí nas últimas 4 partidas, o Cruzeiro não tomou gol em nenhuma, mas o Felipe Machado participou diretamente dos 2 gols que o Cruzeiro fez, né? Porque ele faz aquele belo gol de falta contra o Vasco, que nos garantiu 3 pontos, e no jogo contra o São Paulo, o Machado não participa do lance, mas o cruzamento ia para ele, né? Aí o Rafinha se antecipou e meteu aquele belíssimo gol de cabeça. Obrigado, Rafinha. Então, ainda que a notícia tenha vindo com muito pouca informação, né, não revelarem o clube interessado e muito menos o valor, eu acho que a pedida do Cruzeiro faz sentido. A multa é baixa, 2 milhões de euros não é um valor tão alto assim, e não é um valor impeditivo para um clube europeu, tá? Então, assim, se os turcos quiserem o Felipe Machado, eles podem pagar essa multa sem o menor problema. E aí, pagando, se o jogador quiser ir embora, vai com Deus. O Felipe Machado cumpriu um ciclo muito bonito aqui no Cruzeiro, nos ajudou bastante, ainda está ajudando nessa temporada, mas se pingar 2 milhões de euros por ele, até por ser o valor da multa, com Deus, irmão, valeu, tá? Não acho que o Cruzeiro deveria fazer uma loucura, tentar uma renovação para aumentar a multa, não é o caso. 2 milhões de euros estaria bem pago. E o volante, o Alisson, atrai o interesse de Moreirense e Casa Pia, clubes de Portugal que gostariam de ter o jogador por empréstimo. Segundo o portal Goa, o Cruzeiro até aceita emprestar o Alisson, mas com pagamento de 4 milhões de reais. E uma opção de venda posterior seria de 2 milhões de euros. Então, na prática, seria aproximadamente aí 1 milhão de euros que o Cruzeiro pede para emprestar o Alisson por 1 ano, né? E aí o clube que quiser assume também o pagamento do salário dele, e se quiser comprar depois disso 2 milhões de euros para venda. Eu não acho que tá errado não, tá? Eu acho que é um valor, inclusive, bem razoável quando a gente considera que o Alisson pode não ser titular do Cruzeiro, mas é um jogador útil no elenco, que é bastante utilizado. Ele não teve tanta sequência como titular do time, um pouco por culpa
dele, né? O Alisson, em 3 oportunidades nesse ano, precisou ficar fora de partidas por dores no joelho, uma questão médica que não parece ser preocupante, mas já aconteceu em alguns momentos, e ele poderia ter recebido sequências anteriormente, até porque, como eu já falei no caso do Machado, a concorrência no meio-campo, ela está em aberta, ninguém conseguiu se firmar. Tanto que a gente viu o Matheus Jussa fazendo um trabalho arroz com feijão e sendo suficiente para hoje merecer a titularidade do Cruzeiro de uma forma até inquestionável, porque os outros jogadores não têm produzido tanto e tem algumas peças que o Pepa parece não ter tanta confiança assim para botar em campo. Falo aqui de Ian Lucas e de Fernando Henrique. Eu vejo o Alisson em condição de mostrar bem mais futebol no futuro, tá? Acho que ele precisa se adaptar um pouco mais, entender um pouco mais do jogo taticamente também, né? Porque o Alisson tem momentos ali meio pelardeiro, digamos assim, que ele não guarda a posição de uma maneira ideal. Ele tem muita coisa para evoluir e ainda tem 25 anos, ele vai melhorar naturalmente. Então essas propostas que chegaram aí parecem ser de empréstimo sem o pagamento de nada, com o clube apenas assumindo o salário, é para recusar sem nem dar ideia, irmão. E aí não importa o que o jogador quer, o que o empresário quer, ou faz uma proposta decente ou então não tem conversa. É um jogador que tem contrato longo com o Cruzeiro pagou uma grana legal ao atleta, né, questão de luvas para acertar com ele, ainda tem a questão, né, que dizem que ele é cruzeirense e tudo mais desde a infância. Então, irmão, ó, é profissional, cumpre seu contrato, tenta fazer o seu melhor e ganhar a posição no time, tá? Porque não é tão difícil virar titular nesse meio campo do Cruzeiro, não, é só jogar um tiquinho de bola. A respeito do Matheus Pereira, segundo a apuração do Samuel Venâncio, faltam aí detalhes, mais a parte burocrática, assinatura de contrato, mas os moldes do acordo entre Cruzeiro, Matheus e Al Hilal já estão fechados. E aí eu tenho visto cada vez mais comentários do tipo, porra, Matheus Pereira é o Messi, é o Maradona, quem que é pra ter tanto esforço, tanta loucura e não sei o que? Tem que esperar? Tem que esperar sim. Tem que aprender a esperar, fica de boa, relaxa. Se der pra vir, fé, bom demais. Se não der pra vir, paciência. Mas tudo caminha para o Matheus Pereira vir para o Cruzeiro, mas como o Samuel Venâncio explicou lá no canal dele, eu tenho certeza que você já viu sobre isso, tem até uma dificuldade com relação a fuso, né? Porque tem o fuso horário do Brasil, o fuso horário da Arábia Saudita, o fuso horário da Áustria, onde os caras estão fazendo pré-temporada, o fuso horário de Portugal, onde o Matheus mora. Então é uma salada do caralho. E vale destacar só um detalhe, o Cruzeiro em nenhum momento falou uma vírgula sequer de Matheus Pereira de forma oficial. A mesma coisa vale para o próprio Matheus Pereira. Em nenhum momento ele falou, aí Cruzeiro, vou jogar aí, torcida, tô chegando. Não teve nada disso. O que a gente sabe da negociação de Matheus Pereira com o Cruzeiro é por apuração jornalística, de bons setoristas inclusive, por isso que a gente acredita que o negócio vai dar certo, mas é apuração jornalística. Os clubes não geraram expectativa nenhuma, muito menos o atleta. Para quem não conhece o futebol do jogador, tem vídeo aqui no canal, eu fiz uma live inclusive com lances, falei do histórico detalhado de carreira. Jogou bem em Portugal, jogou relativamente bem na Alemanha, jogou muita bola na Inglaterra, tanto na segunda quanto na primeira divisão, né? E depois foi para a Arábia ganhar dinheiro, porque bobo ele também não é. E agora tá aí de bobeira, se vier para o Cruzeiro, estará abrindo mão de uma parte do seu salário, isso é um ponto importante também. Então tem paciência agora com o jogador, com os árabes, com o Cruzeiro. Isso aí vocês estão criando um trem na cabeça de vocês, relaxa, sossega, fica de boa. Se der pro cara vir, ele vai chegar. E se vier, vai ser uma ótima contratação. É muito bom jogador, é um cara de um nível técnico dos melhores aqui do futebol brasileiro. Mas calma. Já as negociações com o meia Shailon que se distanciam de ter sucesso. Ele que é titular do Atlético Goianiense, fez gol nos 2 últimos jogos, o que reforça ainda mais a sua importância para o Dragão. O contrato com o clube goiano vai até o final deste ano. E eu achei engraçado que desde que foi especulado o nome do Shailon aí, o homem parece que começou a jogar melhor, né? Ontem, por exemplo, meteu um gol aí aos 50 e todos do segundo tempo. O Atlético Goianiense estava perdendo em casa para o Mirassol, ficou num empate por 2-2, e assim, gente, a gente tem que entender o lado do clube também, né? O Atlético Goianiense tem um jogador titular, é fato, o contrato dele vai acabar daqui a pouco, mas o cara tá sendo muito importante na campanha do time. Vão simplesmente abrir mão do jogador porque ele quer ir pro Cruzeiro? As coisas não funcionam assim. Tem que ter uma contrapartida interessante para valer a pena pros caras. Teve o papo aí de possibilidade de troca pelo Pedro Castro, né? Um jogador que voltou aí pro Cruzeiro, mas não vai ser aproveitado. Acho que o Pedro Castro poderia sim ajudar o Atlético
Atlético Goianiense, mas tem outra característica. E eu iria propor ao Adson Batista lá um combo aí, cara. Leva o Daniel Júnior por empréstimo aí até o final do ano, que é um meia também, pode jogar aí como esse camisa 10. E eu acho que o Daniel Júnior tá precisando de um choque de realidade, tá precisando de ritmo de jogo. É fato que ele tá voltando de lesão agora, né? Tá se recuperando de uma lesão muscular, então ele nem poderia jogar pelo Cruzeiro nas últimas rodadas, mas eu acho que o Daniel Júnior vai ser pouco aproveitado no Cruzeiro nessa reta final de temporada. No Atlético Goianiense ele poderia ter uma sequência de jogos, poderia aprender que a vida não é um morango também, né, Daniel Júnior, para ver se ele começa a se esforçar um pouco mais e aproveita as oportunidades que tiver. Acho que esse empréstimo poderia ser bom para todo mundo, mas isso aqui é uma coisa da minha cabeça, tá? Não é informação. O que a gente teve de informação foi a possibilidade do Pedro Castro ir pro Atlético Goianiense em troca pelo Shailon, mas isso já tem mais de uma semana e não caminhou. Então vamos aguardar, mas o Shailon não é mau jogador, tá? Se vier pro Cruzeiro pode ser útil. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!